Manejo se refere à forma como cuidamos das plantas, né? Para que eles cresçam saudáveis, nos deem bons frutos, é como um plano, sabe? Um conjunto de coisas que fazemos para que a produção dê certo, para que a gente consiga uma boa produção, uma bela produção. Exemplo, como irrigamos, como plantamos, como semeamos, como cuidamos das plantas. É uma coisa só a ser feita? Não, é um conjunto de coisas corretas, é um conjunto de maneiras certas de serem feitas para que a gente tenha resultado. Então vamos lá, nesse vídeo vamos falar sobre mudas de hortaliças, que é a nossa especialidade aqui. A gente tem um viveiro para produção própria, nós plantamos nossas próprias mudas de hortaliças para colocar lá na nossa horta. Nossa horta tem mais de 20 mil metros quadrados, nós temos uma estufa só de mudas de hortaliças e vou falar um pouquinho sobre o manejo, a forma correta de cuidar delas, para que você consiga também aí. Vamos começar lá do começo, no semeio. Então, vou sair da estufa. E tudo começa aqui, no semeio, onde a gente começa a fazer as mudinhas. E, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que semente se guarda na geladeira. Se para você isso é novidade, ótimo, você tá aprendendo que semente de hortaliça se guarda na geladeira, tá bom? As demais também gostam de ambiente geladinho, mas por quê? Porque dentro de uma geladeira a gente consegue manter a temperatura estável, sempre a mesma, não é verdade? Ela oscila ali muito pouquinho se você ficar abrindo ela sem parar. Mas se você manter ela quietinha assim, ela vai ficar numa mesma temperatura durante um bom tempo. Diferente do que se a gente deixa fora da geladeira. De repente um dia faz frio, outro dia tá calor, a não ser que o ambiente seja climatizado, as temperaturas oscilam e isso faz muito mal para semente de hortaliça. Por quê? Porque elas precisam germinar, então você precisa conservá-las bem, tá bom? Então, geladeira, eu vou mostrar a minha pra vocês. A geladeira é velhinha, eu tenho uma geladeira só pra isso, que inclusive eu sei que tá precisando de um olhinho ali na porta, que os seguidores já me avisaram. Mas olha lá, ó, eu guardo em potinhos. Ju, precisa ser em potinhos? Não, não precisa, tá bom? Eu gosto assim, eu prefiro assim, ó. Coloco as sementinhas em potinhos bem vedados, bem fechadinhos e coloco o nome delas aqui, tá? Mas você pode optar por deixar no próprio pacotinho, só que daí você precisa, ó, fechar bem aqui. Eu dou várias voltas no pacotinho para que ele esteja bem fechadinho e não entre ar, muito menos umidade dentro desses pacotes, tá bom? Pode fechar de uma maneira simples, da maneira como você tiver aí, gente, tá tranquilo, ó. As que estão fechadas ainda, eu mantenho também aqui na geladeira. E assim ficam armazenadas as sementinhas. A minha geladeira, como é um pouquinho mais antiga, eu não consigo regular muito a temperatura, então eu deixo ela no mínimo e ó, tá tudo certo. Se você não tem uma geladeira só pra isso, dá pra guardar na geladeira de casa normal. Dobra bem os pacotinhos ou coloca em potinhos bem vedados, até pra não ter contato com comidas ali na geladeira, nem nada disso. E você pode optar por guardar na gaveta da geladeira, na parte mais baixa da geladeira. Não precisa colocar em cima, no freezer de jeito nenhum, não pode congelar as sementinhas, tá bom? E você pode optar então por guardar lá embaixo, naquela gaveta de legumes, sabe? Ou se tua geladeira é chique, você pode guardar aí em cima, não sei. Mas na parte aí menos fria da geladeira. Segunda coisa, substrato na hora de usar não deve ser utilizado seco. Olha isso daqui, ó, acabei de abrir o saco e coloquei aqui. Olha como ele está seco, esfarelento. O substrato, ele precisa ser umedecido com água antes de plantar. Por quê? Porque a sementinha ela vai ter primeiro contato com o substrato. E se ele estiver úmido, ela já vai começar ali o seu estágio, a sua fase de germinação. Por isso que o substrato tem que estar úmido. Além de que ajuda também na hora de irrigar as bandejas lá na estufa, porque se a gente planta com o substrato seco, além da gente prejudicar a germinação da sementinha, que vai dar de cara com esse substrato seco, esfarelento, sem nenhuma umidade aqui pra ela, você ainda vai ter dificuldades na hora de irrigar a bandeja. A água, ela vai ter dificuldades de entrar na célula ali da bandeja, de passar, atravessar o substrato. Então, por isso, umedeça. Para vocês terem uma ideia, um saco de 45 litros, depende muito do substrato, tá bom? Mas normalmente a gente utiliza aí uma média de 5 a 6 litros de água por saco de substrato. Na hora de você plantar, você precisa estar atento a tudo isso, ao local ideal, aonde você vai plantar, e tem que estar tudo limpinho, descontaminado. A bandeja, gente, é um grande transmissor aí de patógenos, ou seja, de fungos, bactérias que ficam aqui incrustadas nelas, de culturas anteriores que possam estar contaminadas, que estavam contaminadas. Então, por causa disso,
Ou você usa bandeja novinha, como eu tenho uma remessa aqui, ó, ou você pode reutilizar as bandejas se elas forem plásticas, iguais são as minhas, só que você precisa lavar elas bem, tá? Então o manejo correto também inclui utilizar, além de produtos de qualidade, produtos que também estejam descontaminados. Que as minhas eu reaproveito, ó. Elas já não são tão novinhas, só que eu consigo usar, gente, umas 10 semeadas fáceis aqui em cada bandeja dessa. E quando você vai comprar, eles falam que são descartáveis, então compensa demais. Não é descartável, claro que as mais velhas você vai jogando fora, né? Você vai descartando, tá? Mas a gente consegue reaproveitar. E eu já fiz vídeo ensinando como que lava as bandejas aqui. Vamos para a próxima dica. Essa dica aqui é boa, sabe por quê? O manejo correto, ele também pede práticas corretas na hora da utilização das sementes, como por exemplo a quantidade de sementes. Eu tenho aqui algumas opções, ó. Peguei ali de rúcula, de alface roxa. Quantas sementes eu vou plantar? Gente, vamos pensar assim, ó. E a de alface, quantas sementes eu vou plantar? Bom, o alface, ele vai crescer um pé só, não vai? Então eu preciso de uma semente só. A rúcula, ela não é cheia de raminho? Ela não vai crescer para formar um massinho, para você colher um maço, um mói de rúcula? Pois é, então eu preciso plantar várias sementinhas. Mas quantas? Bom, eu descobri aqui testando. Você pode fazer isso daí também, ou aproveitar essa dica maravilhosa que eu vou te dar. Você pode plantar umas 10 sementinhas de rúculas juntas, tá? Aqui a gente não conta, não. A gente coloca um punhadinho de acordo com o que cai na nossa semeadeira, mas é mais ou menos 10 a 15 sementinhas, tá bom? A de alface, gente, se ela for peletizada, igual essa daqui, ó, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Essa daqui é alface roxa, tá? Mas vale para qualquer tipo de alface, né? Afinal, é a mesma cultura. Elas são peletizadas, ou seja, esse peletezinho aqui, ó, cor de rosinha, essas bolinhas todas do mesmo tamanho, igual eu falei no vídeo anterior, quem viu lá como fazer mudas de alface, se você não viu, corre lá ver que eu expliquei o passo a passo de como fazer a muda, tá bom? Aqui eu só tô falando umas regrinhas gerais aí, mas quer saber como faz? Vai lá no vídeo, tá na descrição aqui desse vídeo. A sementinha de verdade do alface tá aqui dentro dessa bolinha cor-de-rosa. Ela é bem pequenininha e tá aqui dentro. Esses peletes aqui, eles são feitos justamente para deixar as sementes assim, ó, todas em tamanhos iguais, para ajuda também a proteger a semente de uma certa forma, né? Deixa a semente mais profissional. Isso daqui é simplesmente feito com material aí, a maioria deles feito de argila, enfim, tem várias maneiras de fazer para deixar as sementes todas iguais, para facilitar para o profissional na hora de plantar. Se a sua sementinha de alface, de chicória, de almeirão for nua, que a gente fala, não tiver esse pelete aqui, quer ver? Eu vou abrir uma sementinha para vocês verem como é. A sementinha é isso daqui, vocês viram? Ela tava dentro desse peletezinho. Então, se a sua sementinha de alface você comprar e for assim, ó, sem o pelete, for nua, desse jeito aqui, tu precisa plantar umas 3 por célula. Mas por que, Ju, não é uma só? Gente, quando ela vem assim, ela vem com um pouco mais natural, vocês estão vendo? Da forma como a gente colhe lá no pezinho de alface. Então, a gente precisa garantir a germinação. Então, a gente planta 3, depois se as 3 germinaram, você faz o raleio, você arranca as duas e deixa a que ficar maior, a mais forte, você deixa, para você garantir uma boa germinação, porque pode ser que nenhuma germine ou que só uma germine, entendeu? Agora, as peletizadas, não. As peletizadas a gente coloca só uma, porque a garantia de germinação dela é maior, é mais que 90%. Então, é muito boa a garantia. Então, por aí, a gente coloca uma só, porque a gente sabe que vai germinar. Tenho outras opções aqui, a de repolho, deixa eu pegar aqui. A repolho, ela é crua, ela é nua, ó, sementinha nua, não tem pelete. Essa é a sementinha que a gente tira do próprio pé de repolho. Ela é menorzinha, ó. Ela é menorzinha, só que ela não tem pelete nenhum. E a gente planta ela uma por covinha também, quando a gente escolhe marca boa. Se não, você faz igual ao do alface. 2, 3, para você garantir a germinação. O agrião, por sua vez, é igual a rúcula. Olha que sementinha pequenininha. Você coloca um montinho, 10, 15 sementinhas para formar uma massinha. E agora, finalmente, aonde deixar? Vou voltá-la para a estufa, porque agora o papo é sério. Essas 3 opções,
deixar no escuro depois da bandeja, depois de pronta, ou cobri-la depois de pronta, ou trazer direto para a estufa, estão corretas. Todas já foram testadas e todas dão certo. Só vai aí do teu cuidado. Primeira opção, eu vou falar sobre deixar no escuro. Quando eu falo em deixar no escuro, gente, basta um lugar assim, ó, tampado, sombreado. Não precisa estar totalmente escuro, tá bom? A gente só fala deixar no escuro porque vamos fingir que essas bandejas estão prontas, semeadas, tá cobertas já com o substrato, tudo bonitinho, igual eu ensinei no vídeo anterior, vai lá se você não viu. Nós temos a opção de cobrir essas bandejas com essas tampas, essas tampas plásticas que são da mesma marca das bandejas. Então você pode empilhar as bandejas, ó. Fez mais bandeja, vem aqui, coloca mais uma tampinha. Assim você vai empilhando as bandejas. Deixa eu deixar assim para vocês verem. Então eu venho aqui, fiz mais uma bandeja. Vou tampar essa minha bandeja, ela por si já vai ficar no escuro, mesmo que o ambiente aqui esteja clareado com luz indireta entrando, tá? Não tem problema. Deixa no escuro aí por no máximo uns 2 dias. E não precisa irrigar, então do jeito que você terminou a sua bandeja de fazer as suas mudinhas, de semear, você já coloca a tampa e já deixa empilhada. Não precisa nesses 2 dias vir aqui destampar e irrigar, não precisa nada disso. Você vai deixar do jeito que você deixou a primeira vez, você vai deixar os 2 dias descansando aqui. Tá? Pode, gente. Ajuda muito na germinação essa técnica. Só que não pode passar do tempo. Por quê? Todo dia, eu falo 2 dias, mas mesmo assim, todo dia você vai vir aqui dar uma espiadinha. Se você vê qualquer resquício de sementinha germinando, de um verdinho, de um amarelinho aparecendo, alguma pontinha aparecendo aqui na célula da bandeja, tu já precisa levar para a estufa, levar para o sol, tirar da sombra. Gente, escuta o que eu vou falar aqui agora, porque eu vejo muita desinformação na internet referente a mudas, de gente que não pratica, de gente que não produz muda de hortaliça. A muda de hortaliça, assim como a hortaliça em si, depois que passa para a terra, gosta de muito sol. Ela precisa do sol para ela sobreviver, para realizar a fotossíntese e fazer todo o ciclo dela. Então, depois que começou a germinação, nada de deixar em local sombreado, tá bom? Tem que levar para um local com luz direta batendo sobre ela. Tem regiões muito quentes que a estufa até tem um grau de sombreamento ali, tá? Mas aqui, por exemplo, eu moro no Paraná, meu é 100%, dentro da minha estufa, entra 100% da luz solar. A mesma coisa que se tivesse fora da estufa batendo o sol direto sobre elas. Então o sol não faz mal, não tenha medo do sol. Ah, mas eu coloco no sol, minhas mudas morrem. Claro, tu não irriga, tem que irrigar também, elas vão secar, é claro, né? Vai fazer calor ali, vai secar o substrato. Então tem que irrigar certinho, tá? Faz parte do manejo e irrigação também. Segunda forma correta é essa daqui, ó. Oxi, Ju, você tá doida? Não, não tô doida, gente. Colocar um pano, um tecido por cima. Peguei um aqui só pra mostrar pra vocês, porque aqui a gente usa bastante tecidinho assim, ó. Malinha, molinha, fininho, sabe? Que vai deixar a água transpassar. Trouxe pra estufa, agora tá com sombra aqui, porque já deve ser umas 5 e pouco da tarde. Aqui eu deixei descoberto pra mostrar pra vocês. Vim aqui e vou cobrir. Cubro a minha bandeja com tecido, pode ser tecido de estopa, que é o mais indicado, que é o que a gente usa aqui. Pode ser essas malinhas também, ó, que a gente consegue, esses pedaços de pano aqui, molinho, para que a água transpasse, porque tu vai irrigar esse tecido. Trouxe aqui para a estufa, terminou de fazer, trouxe aqui para a estufa. Cobre tudo com o pano e daí sim você irriga. Aí todos os dias você vai irrigar. Também por 2 dias com o pano, vai deixar 2 dias. É a mesma coisa como se elas ficassem no escuro. Vocês percebem que elas continuam no escuro? A gente colocou o tecido aqui, ó. É a mesma coisa que a gente está cobrindo com aquele plástico. Só que aqui na estufa não pode cobrir com o plástico. Tem que ser um tecido. Aqui dentro vai fazer calor, o sol tá batendo. E o plástico vai esquentar as bandejas, vai esquentar o substrato.
a semente não vai germinar. Então essa técnica eu ensino aqui para vocês, é um segredinho nosso aqui, mas eu ensino para vocês porque é uma técnica super fácil de fazer. Você só precisa se adequar e acostumar com ela, mas é totalmente possível e viável. Muito bom, ajuda muito na germinação, tá? Então colocou o tecido, você vai irrigar normalmente por cima desse tecido. Por isso que tem que ser um tecido que deixe a água transpassar até a bandeja. Não pode usar um plástico, saco, que eu vejo pessoal, já me falaram, seguidores aí, que usam saco de lixo. Não pode, tá? Porque o saco você não vai molhar, vai esquentar essas bandejas. Então, quer trazer direto para a estufa? Não tem um local aí para deixá-las empilhadas, igual eu mostrei na primeira opção? Cobre com o tecido. E a terceira opção, mais simples ainda, não cobre com o tecido. Só traz para a estufa. Deixa elas assim, aqui, desse jeito. Se você usa o substrato de qualidade, a semente de qualidade, e você dá um ambiente viável para ela, propício, ou seja, com a luz do sol, gente, sinceramente, vai germinar do mesmo jeito. Ah, Ju, mas fulano diz que só germina se deixar no escuro. Mentira, história para boi dormir. Já faz 7 anos que a gente lida com as mudas de hortaliças, com as hortaliças em geral, e sim, vai germinar de qualquer jeito. Se usar sementes nuas de qualquer marca, substrato de qualquer marca, aí realmente não tem o que você faça, você não vai conseguir uma muda de qualidade, tá? Então, escolha produtos bons para você trabalhar e escolha uma dessas opções. Semente peletizada, mais fácil ainda de germinar, gente. Não precisa nem cobrir, para vocês terem uma ideia, nem deixar no escuro. Tem vezes que a gente tá com o ambiente lá tão lotado, tão super lotado, fazendo as bandejas, que a gente pega, traz tudo aqui para a estufa de uma só vez. E as bichinhas germinam, que é uma beleza. Não tem segredo, não tem, ai, mas ninguém me conta o segredo da boa muda. Não, eu tô contando, é isso mesmo que eu tô falando pra vocês. É o manejo correto, esse conjunto de práticas. E com o tempo a gente vai acostumando tanto a fazer muda, que não vai caber tudo nesse vídeo. Eu quero falar mais pra vocês sobre a continuidade aqui do ciclo das mudas na estufa. Então, comentem muito aqui se vocês querem a parte 2 desse vídeo, que eu vou fazer pra vocês, explicar a continuação do manejo dessas mudas maravilhosas.